dragão está na praia esperando o anticristo e nós estamos esperando Jesus, que vai derrotar o anticristo e o falso profeta e vai trazer o reino de Deus à sua plenitude. Para entender o assunto do reino do anticristo que precede a volta de Jesus, temos que fazer menção a alguns textos de Daniel. Nós não leremos por causa do tempo, mas eu farei menção de maneira clara. Farei menção também das duas testemunhas do Apocalipse. Aí, num dado momento, nós vamos conseguir entender o texto que será lido. Quando eu ler o texto que será lido, eu estou mais ou menos terminando, então não apavore, eu não estarei começando. Quando eu ler o texto, eu estarei terminando. Bom, para entender então o reino do anticristo, começando com Daniel 2. O imperador Nabucodonosor teve um sonho e pôs todo mundo numa fria. Falou para os magos e para os sábios: se vocês não me contarem o sonho e a interpretação, eu mato todo mundo. O profeta Daniel entrou na presença do imperador, porque ele era um dos sábios, e disse: imperador, é impossível. É impossível para um ser humano saber o que a outra pessoa sonhou na cabeça da outra pessoa. Mas tem um Deus no céu que sabe. Eu vou orar e jejuar, dar uns dias aí antes do senhor matar a gente. Eu vou orar, jejuar, e se ele falar comigo, eu falo com o senhor. Orou, jejuou, Deus revelou o sonho e a interpretação, o que significa, irmão, que é mensagem muito importante. E o sonho foi esse: Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor e disse: o senhor sonhou com uma estátua muito grande, que dava medo até de olhar, de horrível, de medo que dava. A cabeça era de ouro, simboliza o teu império. Depois do teu império virá um segundo império, simbolizado pelos ombros de prata e os braços de prata. Depois terá um terceiro império, simbolizado pelo abdômen de bronze e a bacia de bronze, que na história foi o Império Grego, tendo ali seu ápice com Alexandre o Grande. E depois terá um quarto império, simbolizado pelas pernas de ferro e os pés de ferro e barro, significando divisão, que na história foi o Império Romano, que por fim se dividiu. Teve a parte ocidental, capital Roma, a parte oriental, capital Constantinopla, e nos dias do quarto império desce uma pedra de uma montanha, bate nos pés da imagem, a imagem cai e é esmiuçada, mas o sonho não para aí. Nos dias do quarto império, Jesus desce do céu para a terra, da Trindade para a terra, e ele se torna homem. Ele passa a pregar: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. E ele disse que o reino de Deus ia crescer como semente de mostarda até ter a sua plenitude na sua segunda vinda, e ao vir destruirá o anticristo e o falso profeta. E o sonho continuava que essa pedra que desce, ela cresce, 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 ela enche toda a terra e domina todos os reinos da terra nesse momento, exercendo grande juízo sobre todos os reinos da terra. Quando a pedra desce, é a primeira vinda de Jesus no Império Romano. Quando a pedra cresce e domina tudo, é Jesus voltando na sua segunda vinda. Esse capítulo é um dos capítulos que precisamos saber para entender o reino do anticristo. O segundo capítulo é o capítulo 7, também tem 4 reinos. Presta bem atenção, são simbologias de animais mitológicos não existentes, mas que se referem a impérios. O primeiro animal é um leão todo mitológico, referindo-se ao Império Babilônico. O segundo animal é um urso todo mitológico, se referindo ao Império Medo-Persa. O terceiro animal é um leopardo todo mitológico, referindo-se ao Império Grego. Nos dias do quarto reino, do capítulo 7, não é o Império Romano. Tem uma ligação que eu vou explicar já. Não é o Império Romano, é os dias do reino do anticristo. Esse animal tem 10 chifres, e o texto explica o que são. Esse animal mitológico, tem dentes de ferro, ele é tudo muito grande, os dentes muito grandes, tem patas de bronze e sai devorando o planeta Terra, destruindo
o planeta Terra, ele tem autoridade sobre o planeta Terra e nos seus dias ele vai destruir muito. Os 10 chifres representam 10 reis, que nos dias do Império Romano, possivelmente são 10 reis que simbolizam alianças existentes na Terra. Por exemplo, se fosse hoje, a União Europeia é uma aliança. A Organização dos Estados Americanos também é uma aliança. O Mercosul também é uma aliança. Estados Unidos tem uma aliança ali com o Canadá e também tem a aliança com a União Europeia. Mas também tem a união dos países árabes, também tem a união dos países africanos, asiáticos. Você tem a China também, que carrega com ela o BRICS, porque ela quer o grande PIB do BRICS é a China. E você vai ter muitas alianças aí. Esses 10 reis darão a sustentação para o anticristo, que vai estar aparecendo e abafando com sinais miraculosos muito grandes por parte dele, do falso profeta, que Jesus disse em Mateus 24, que se possível enganaria até os escolhidos. Estará abafando porque ele teve uma ferida mortal na cabeça, foi curado pelo poder das trevas, vou explicar isso já já. Ele vai estar crescendo em popularidade até que dá uma virada na história da humanidade. A humanidade passa a dizer: o anticristo é Deus e o dragão é Deus. O dragão, nós sabemos quem ele é a antiga serpente, Satanás. Nessa hora vai dar uma virada de chave, presta bem atenção. Hoje no mundo tem 4,5% de pessoas que dizem que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é Deus. Eles falam isso de maneira cultural, mas é o que eles falam. Os muçulmanos falam que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é Deus. As muitas vertentes de cristianismo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é Deus. Os judeus dizem também que ele é Deus. Mas nos dias do anticristo, num dado momento, vai dar uma virada de chave. Eu vou explicar como é que essa chave vai virar. E eles vão falar: o anticristo é Deus e o dragão é Deus. Vai dar uma virada de chave. Mas quando der essa virada de chave, também estaremos nos dias, o mundo estará nos dias da grande tribulação, debaixo dos 7 flagelos enviados por Deus ou permitidos por Deus, quando demônios sairão do abismo e atacarão e matarão. Tem que lembrar que o dragão veio matar, roubar e destruir. Então, quando o mundo falar que ele é Deus, vai ter muita morte e destruição. Na simbologia, esse animal mitológico, dentes grandes, patas de bronze, que sai devorando e destruindo a terra, vai ter muita destruição. E o crente que for crente nessa época, eu explico daqui a pouco, vai padecer severa perseguição. O quarto reino em Daniel 7 é o reino do anticristo. Como é que a gente sabe sem medo de errar? Porque nos dias do quarto reino de Daniel 7, o Filho do Homem aparece nas nuvens. Ele não apareceu nos dias do Império Romano, na segunda vinda. Ele apareceu nos dias do Império Romano, na primeira vinda. Mas nos dias do reino do anticristo, Daniel 7, o Filho do Homem aparece nas nuvens, desce na terra e domina tudo. Domina tudo, acaba com tudo. Os santos que estavam em sofrimento e ao longo dos séculos, e os que aqui estiveram na grande tribulação e não aceitaram o sinal da besta, porque Apocalipse deixa claro que haverá pessoas que, dê no que der, não vão adorar a besta. Se for para morrer de fome, vão morrer de fome. Se for para ser morto, vai ser morto. Se for para ser escravizado, será escravizado. Mas tem gente que não vai aceitar o sinal da besta. E aí o Senhor Jesus vem, está escrito lá em Daniel, que os santos reinam com Jesus eternamente a partir daí, e o sofrimento acaba. Em Daniel 7, o quarto reino é o reino do anticristo, porque quando Jesus volta, desce, domina tudo, põe anticristo e falso profeta ali no lago de fogo. Qual que é a relação do quarto reino de Daniel 2 com Daniel 7? O quarto reino de Daniel 2 é simbólico do reino do anticristo. Presta bem atenção aí. No Império Romano, começando de Augusto César, que fundou o Império Romano, até os dias de João estar na ilha de Patmos, Augusto César, até o imperador que estava ali nos dias de João, recebendo a revelação de Apocalipse. O imperador era Domiciano. Tem 10 imperadores aí. Esses 10 imperadores,
uniam o poder econômico, político e religioso. Então o imperador dizia: eu sou Deus. E quando o imperador passava, tinha que falar Kyrios César, César é o Senhor. Mas os crentes falavam: Jesus é o Senhor. E a partir de Nero, os imperadores até Domiciano, e depois de Domiciano, mas estamos falando desse período até Apocalipse, eles mataram os crentes, porque muitos crentes falaram: não, o Senhor é Jesus. Se for para ir para a arena, eu vou para a arena. Se for para matar, é para matar. Foi terrível, foi que nem uma tribulação já, uma grande tribulação na vida deles. O livro de história diz que Nero pôs crentes assim, em paus assim, colunas de pau, amarrou ali, tacou fogo, fez dos crentes tochas humanas. Está nos livros de história sobre esse período. Então, o Império Romano uniu o poder político, econômico e religioso e perseguiu o crente. Nos dias do império do Anticristo, ele vai unir o poder político, econômico e religioso, declarando-se Deus. Naquele momento, a humanidade vai crer que Ele é Deus, ficará esse assunto claro. A humanidade vai crer que Ele é Deus, vai adorá-lo e vai adorar o dragão. E o diabo veio matar, roubar e destruir. A partir daí, então, vai ter muita morte e muita destruição no planeta Terra. Evidentemente que não é só o Império Romano que simboliza o reino do Anticristo. A Babilônia também simboliza, e por isso que Apocalipse, num determinado momento, ao falar do reino do Anticristo, se refere a ele como Babilônia. Porque na Babilônia também o imperador unia o poder político, econômico e religioso. Quando Nabucodonosor fez uma estátua e disse: adora essa estátua. Se você não adorar, eu vou te matar. No reino do Anticristo vai ter isso também. Vai ter uma estátua do Anticristo, feito pelo falso profeta, mas com muito poder das trevas. Eu quero explicar esse negócio do poder das trevas já, nesse momento aguenta aí. Ele vai fazer uma estátua do Anticristo, não sabemos a altura. Não sabemos se vai ser da altura dele, se ele vai ter 2 metros, 1,80 m, se vai ser muito alto, muito baixo. Mas essa estátua, muito atenção agora, todas as idolatrias que têm estátuas, as estátuas são estáticas. Aí nas romarias eles vão levando no andor o ídolo, não é? Por aí afora é assim que funciona. Mas a estátua do Anticristo, no reino do Anticristo, vai funcionar e andar como se fosse um corpo biológico, e vai falar. Nós não sabemos se ela terá mandíbulas ao fazer a imagem do Anticristo, e vai mexer mandíbulas assim, mas por demônios nesta estátua, vai andar, vai falar, e terão que adorar essa imagem, que nem no reino da Babilônia. Se não adorar essa imagem, morre. Tem que adorar, é obrigado a adorar a imagem, será obrigado a adorar a imagem do Anticristo e adorar o Anticristo, e no processo adorarão o dragão, ou indiretamente ao adorar o Anticristo, ou então adorarão o dragão claramente também. Eu penso que será claramente, terá adoração direta a Satanás, esse querubim caído. Penso que será direto também, não só indireto. Bom, tem um terceiro capítulo de Daniel que eu preciso mencionar para vocês, que é o capítulo 9 das 70 semanas. Prestem bem atenção. Daniel é que nem Apocalipse antes da hora, não é verdade? Então o Senhor revelou para Daniel que teria 70 semanas, do momento que desse a ordem para restaurar Jerusalém, Ciro o Grande, também depois teve a ordem para restaurar as muralhas de Jerusalém. Passaria-se 70 semanas. Explicou assim: primeiro 7 semanas, seguidas de mais 62 semanas, dá 69 semanas, e tem uma semana para completar a semana número 70. Para encurtar essa história, os estudiosos calcularam mais ou menos quando foi a ordem para restaurar Jerusalém, e Daniel disse que na semana 69 o Messias ungido estaria morto. Então eles calcularam quando que deu a ordem de restaurar Jerusalém, quando que Jesus morreu, dividiram por 70 e concluíram
são semanas de 7 anos. E Apocalipse nos leva a crer que são 7 anos mesmo, porque Apocalipse fala mais de uma vez, e o livro de Daniel também fala, desse período sendo dividido em 1.200 dias, em 2 períodos de 1.200 dias, que vai dar 3 anos e meio, de tal maneira que na soma dá 7 anos, são semanas de 7 anos. E no livro de Daniel, a semana 70, da primeira até 69, cumpre-se quando Jesus morre na cruz, e o Messias será morto. A semana 70 está no futuro, assim como o 4º reino de Daniel 7 está no futuro. É um reino do anticristo futuro de 7 anos. O livro de Daniel, quando fala das 70 semanas, liga a semana 70 diretamente com o anticristo. Por causa das suas abominações, ele é até mesmo chamado o abominável das desolações, porque ele será aquele animal mitológico que vai devorar o planeta Terra com destruições. Então ele é chamado de abominável da desolação, e o reino dele durará 7 anos. Aqui vai um pouco de opinião pessoal, tem umas certas diferenças aí. Me parece que os primeiros 3 anos e meio são suficientes para perceber, quem aqui estiver, que o anticristo chegou, que não vai ser tão ruim assim, com uma possibilidade de talvez não haver tanto sofrimento assim, porque ele está crescendo em popularidade. Haverá uma guerra entre Deus e o diabo bem clara, eu vou falar isso. Vai haver uma guerra entre Deus e o diabo bem claro, mas num dado momento o mundo vai decidir pelo anticristo. O mundo não vai decidir pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em um dado momento, com 3 anos e meio, o mundo vai virar a chave e vai dizer: o anticristo é Deus. Nesse momento, ele estará em Jerusalém. Pressupõe, assim tem sido o entendimento, que no começo dos 7 anos há um acordo de paz que envolve Israel, e ele é cada vez mais popular e cada vez mais poder das trevas está se manifestando. Eu não esqueci que eu vou falar desse negócio do poder das trevas. O poder das trevas vai estar se manifestando, e a popularidade dele crescendo cada vez mais, e aí então, em torno do ano 3,5, o mundo vira a chave de vez e fala: ele é Deus, o dragão é Deus. O mundo vira a chave porque ele já vem crescendo em popularidade por causa do milagre da sua recuperação depois de um ferimento na cabeça, uma coisa muito espetacular. Por força das trevas, o mundo está cada vez mais achando que ele deve ser o cara, mas talvez com um pouco de dúvida. Porque nesse período terá as 2 testemunhas do Apocalipse, presta bem atenção. Esse é o nosso sonho de vida e de ministério. Esse é o nosso sonho. No livro de Zacarias, referindo-se ao sumo sacerdote Josué e ao governador Zorobabel, eles foram, na profecia e no simbolismo, descritos como 2 oliveiras. E saindo de um candelabro da presença de Deus, do altar de Deus, bombando o óleo da unção nesses 2 homens aí, da unção do Senhor. É o capítulo famoso que fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. As 2 testemunhas de Apocalipse, no capítulo que eu não vou ler por causa do tempo, eu estou só citando, eles são chamados de 2 oliveiras, bombando o óleo da unção neles. E eles fazem sinais como de Elias, fogo cai do céu. O falso profeta do anticristo fará também fogo cair do céu. Eles também fazem água virar em sangue. É uma referência ao poder, à unção de Deus nos dias de Elias e nos dias de Moisés. E as 2 testemunhas do Apocalipse estarão pregando, e num certo sentido, Deus estará falando para o mundo: é a última chance. Pense em Elias, pense em Moisés. Era como se eles tivessem voltado. É a última chance. Mas em algum momento, o anticristo, em torno de 3 anos e meio, mata as 2 testemunhas do Apocalipse. Então o mundo está aqui vendo os poderes das trevas pelo anticristo e vendo o poder de Deus pelas 2 testemunhas.
O mundo está assim, é Deus ou diabo? É Deus ou diabo? É Deus. Quem que é mais forte aí? E aí o Senhor prediz que o anticristo mata as duas testemunhas do Apocalipse, os seus corpos ficam em Jerusalém 3 dias e meio, porque não deixam enterrar, talvez como uma coisa ali de estado de humilhação. Com 3 dias e meio eles são ressurretos, parecido com Lázaro, que foi 4 dias, e eles sobem aos céus como Elias. Vem um temor sobre o mundo, mas mesmo assim, como o anticristo matou as duas testemunhas do Apocalipse, então o mundo fala, não, ele que tem poder, ele que é Deus. Então nessa hora eles passam a dizer que o anticristo é Deus, e por consequência o dragão, Satanás. Eu penso que a adoração a Satanás também será direta, não será só indireta. Ao adorarem o anticristo, estarão adorando Satanás, certamente, mas eu acho que haverá adoração direta, declarando que Satanás é Deus e o anticristo é Deus. E também está no livro de Daniel, que quando ele mata as duas testemunhas de Apocalipse, está lá que ele estará no templo. E por isso cremos que o terceiro templo será reconstruído, terá lá suas ofertas, ele vai parar com essas ofertas, estando no templo ele vai se declarar Deus ali no templo em Jerusalém, assentar-se ali como se fosse Deus, e vai ser adorado como se fosse Deus. Nesse momento Jerusalém estará num péssimo momento da história, em Apocalipse chamado assim como Sodoma, como o Egito, um momento que Jerusalém estará muito longe de Deus e das coisas de Deus nesse momento. Então, as coisas pioram muito, ele persegue os crentes que estarão aí na grande tribulação. Nós entendemos que os crentes da grande tribulação são esses aqui, presta bem atenção. São aqueles que viram o poder de Deus pelas duas testemunhas do Apocalipse. São aqueles que veio o temor quando as duas testemunhas do Apocalipse subiram ao céu. Mas também são aqueles, presta bem atenção, teve essa confusão no carnaval entre a Ivete Sangalo e a Baby Consuelo. Eu acho que na hora que subiu a Adrenalina, a Baby Consuelo falou, e vai ser nos próximos 5 anos. Pode ser que essa parte foi uma imprudência da hora da Adrenalina, e vai que é nos próximos 5 anos, porque ninguém sabe, então esteja preparado aí. Mas o fato é que o Brasil discutiu sobre o arrebatamento da igreja. E não só o Brasil, ao redor da terra eles têm discutido sobre o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer no início da grande tribulação, ou muitos pensam que aí nos 3 anos e meio, porque existe um texto também em Apocalipse, que fala de 1.200 dias com mais tranquilidade. Então, muitos pensam que pode ser no meio da grande tribulação, então o arrebatamento da igreja. Mas uma vez que houver o arrebatamento da igreja, o mundo vai falar, não é que eles tinham verdade, não é que era verdade, não é que eles subiram, não é que eles sumiram. E aí, possivelmente, então, pessoas se voltarão para o Senhor, por causa das duas testemunhas do Apocalipse e por causa do arrebatamento da igreja, se voltarão para o Senhor, crerão no Senhor, que nem nos dias do Velho Testamento, quando o Espírito Santo não estava sendo derramado sobre toda a carne, mas mesmo assim, pessoas podiam crer e pessoas podiam ser salvas, só que essas pessoas padecerão grande perseguição. Ou serão escravizadas, eu não sei exatamente como é que é isso, mas eu vou dar um chute, elas serão mortas ou elas morrerão de fome porque elas não poderão comprar e nem vender. Agora vai a observação que eu quero fazer sobre o poder das trevas. Se tem uma coisa que eu não gosto de falar, é do diabo. Você já reparou que eu prego de Jesus quase todo sermão, você já reparou, né? Se tem uma coisa que eu não vou fazer, que eu acho que é criancice, imprudência, falta de conhecimento e maturidade, quando os crentes ficam, o inimigo isso, o inimigo aquele, porque é o inimigo, que é o inimigo. Gente, o inimigo foi criado, ele é um querubim caído. Ele não faz nada no planeta Terra se Deus não autorizar. Ele tocou em Jó porque Deus autorizou. Claro que o mundo jaz no maligno, ele tem já uma autorização geral aí, mas para certas coisas ele tem que carimbar o requerimento.
Eu quero atacar a saúde do pastor Silas. Tem que protocolar o requerimento lá. Se Deus não carimbar, então ataca, não acontece. O Espírito Santo está em nós. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Quando que o inimigo tem oportunidade? Aí sim os crentes tinham que ter medo. Não ficar o inimigo. Não, os crentes tinham que ter medo. Quer saber do quê? De pecar. É pecado que dá porta para o inimigo. Ali no jardim do Éden, ele convenceu Adão e Eva a cobiçarem, a desobedecerem. É isso aí que mora o perigo. Na hora de pecar, a crente não está ligando. Na hora de pecar, tem uns que foram para o carnaval. Na hora de não sei o quê. Depois o inimigo. O inimigo não é nada, mas pecar é o problema. Ele está tentando nos levar a pecar para destruir nossas vidas. Ele não tem tudo isso de poder, mas se nós formos viver uma vida de desobediência, aí ele tem poder. Outra coisa que ele tem poder, até na vida dos incrédulos, observe isso aí. Na nossa vida, sem chance, se vamos andar na presença de Deus, ele vai tentar, tem dardos inflamados, ele vai tentar, mas a destruição está em pecar, a destruição está em dar oportunidade, em dar brecha. A destruição não está porque o inimigo está conseguindo, mas se nós dermos brechas, ele vai conseguir. Quer saber até na vida dos incrédulos. Você reparou que tem pessoas que ela não tem Jesus, mas ela não ficou endemoniada, né? Não ficou, recebeu Jesus, veio das trevas para a luz. Você reparou que tem gente que ao receber Jesus fica endemoniado. Quando você vai observar, ele convidou as trevas. Quando ele foi naquela cerimônia que tem sacrifícios e tem invocação do espírito da floresta, do espírito sei do quê, do espírito que tranca, que destranca, que casa, que descasa. Quando ele foi lá, aí ele deu oportunidades. Quando ele fez xamanismo dos povos tribais, ele está convidando aqueles seres. Quando ele faz práticas do esoterismo, muitas delas fundamentadas em práticas animistas da Índia, então ele começa a ver coisas, ouvir coisas, quando ele consulta os mortos. Então, primeiro a pessoa abre o coração para essa realidade espiritual, ele começa a ouvir vozes, ver vultos, começa a ter talvez até uma tristeza mais acentuada, mas ele abriu o coração para as trevas. Ele abriu o coração para as práticas de ocultismo. E aí o mundo espiritual entra. Então o pessoal, inimigo. Que inimigo o quê? Foi derrotado em nome de Jesus. Pronto, e acabou. Agora, o inimigo é inteligente para nos levar a pecar, e assim ele terá oportunidades. O inimigo é inteligente para nos levar para vícios. Mas a gente vai escolher ser viciado ou não, beber ou não, ser imprudente com a internet ou não. Então não é tão simples assim que o inimigo vem e arrasa, não é assim não, mas quando Deus autoriza, eles têm poder. Nos dias do reino do anticristo, Deus vai autorizar. Jesus deixou bem claro que farão sinais tão espetaculares que, se possível, enganariam até os escolhidos. Nesse momento da grande tribulação, vai sair demônio do abismo, Deus vai autorizar, e eles vão fazer sinais espetaculares, e eles podem fazer. Está na Bíblia, eles podem fazer. Lá no livro de Êxodo, Moisés, pelo poder de Deus, jogou uma vara no chão e virou serpente. Os magos do Egito falaram para o faraó, isso aí é moleza. Jogaram uma vara no chão e virou serpente. Moisés, pelo poder de Deus, transformou água em sangue. Inclusive ali o rio Nilo, o qual já naveguei 2, 3 vezes pelo Nilo. O Nilo é bem largo, o Nilo se tornou puro sangue. Os magos do Egito olharam para o faraó, isso aí é moleza. Eles transformaram a água em sangue também. Moisés fez milhares e milhares, pelo poder de Deus, de rãs, invadirem ali as moradias ali do faraó, daquela população toda, onde quer que eles estivessem, e aí apodreceu tanta rã, que está escrito que eles fizeram montanhas de rãs mortas, e cheirava mal demais.
Os magos do Egito falaram para o faraó, isso aí é moleza. Fizeram, saiu um monte de rãs do rio Nilo e duplicaram. Até a segunda praga, os magos do Egito reproduziram os mesmos sinais. O inimigo tem poder quando Deus autoriza. Mas eu não estou exaltando, dizendo que ele é maior do que Jesus. Estou dizendo, ele foi derrotado, ele está debaixo dos pés de Jesus, ele funciona debaixo da soberania de Deus, e segundo a palavra do Senhor, ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele só tem poder na nossa vida se nós dermos brecha de pecado, e nós não deveríamos estar falando de noite o inimigo, nós deveríamos estar falando Jesus, Espírito Santo, poder de Deus, glória a Deus, aleluia. Falar do Senhor que edifica, do poder do Senhor que edifica, e não das trevas. Mas quando Deus autorizar, no período do anticristo, vai haver sinais espetaculares, vai enganar a humanidade vai receber o anticristo e o dragão como Deus, e vai haver a destruição de Daniel 7, a destruição descrita em Apocalipse, também no ensino de Jesus. Vamos ler então Apocalipse 13, lembra que quando eu propus ler, ficaria claro. Apocalipse 13, ele é chamado de besta que sobe de um abismo do mar. Exatamente porque ele é chamado besta que sobe de um abismo no mar, tem as suas especulações. Ele deve vir de uma ilha, algo assim, ele deve ser gentil, algo assim. Mas a referência ao abismo é saindo do abismo onde tem demônios presos, no corpo do anticristo, que é um ser humano, é que ele vai operar. Eu particularmente penso que ele vai ser possuído pelo dragão, por Satanás, não será por nenhum outro demônio. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Lembra que é linguagem simbólica, é um animal mitológico, mas não, o animal não existe, refere-se ao anticristo, que tinha 10 chifres, e lá em Daniel são 10 reis que darão sustentação para o anticristo. Lá em Daniel 7 também diz, sem que a gente possa dizer exatamente o que é, que num dado momento ele mata 3 desses reis e assume o poder mundial. Eu penso que são os 3 mais influentes, ou da China, Estados Unidos, não sei de onde for, que na soma de matar os 3, ele consegue o domínio. Ele é empossado pelos 10, mas ele mata 3 e domina o mundo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, sustentação de 10 alianças de reinos para o anticristo, e 7 cabeças, que no livro de Apocalipse, 7 tem um sentido de completude, a ideia é de poder e de domínio mundial. E sobre os chifres, 10 diademas, 10 coroas, representando o poder de 10 alianças de governo, dando sustentação aí para o anticristo. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia, totalmente endemoniado. Eu acho que ele será possuído pelo próprio dragão, pelo próprio Satanás, vai sair blasfêmias contra o Deus vivo, o Deus eterno. Verso 2, liga lá com Daniel 7, os animais mitológicos, é o dias do 4º reino. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão está na praia, ele está esperando isso. Ele não vê a hora de acontecer isso. Ele não vê a hora de Deus autorizar, ele empoderar o anticristo e ser adorado como Deus, achando, porque o dragão tem conhecimento do que está sendo falado aqui, achando que ele vai conseguir, é a última batalha mesmo, grande batalha mesmo, e ele pensa que ele vai conseguir, ele está na praia, ele está esperando. Pastor Silas, como é que você sabe que está na praia? Porque domingo que vem eu vou falar mais do dragão. Apocalipse 12, 18, José, me ajuda aí. Apocalipse 12, 18, termina assim o capítulo 12, o capítulo que fala muito do dragão, fala da igreja também, fala da vitória dos crentes. Capítulo 12, verso 18, termina assim: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Ele está na praia, ele não vê, lógico, isso aqui é simbólico, né? Ele não está literalmente na praia, mas ele termina assim o capítulo dizendo, ele está na praia, ele está olhando.
A besta que sobe do mar vai aparecer, o anticristo vai aparecer, 10 chifres, 10 alianças de governo que vão dar a sustentação, 7 cabeças, domínio total do mundo, muitas blasfêmias. Lembra da tentação de Jesus no deserto? O diabo disse: se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Até Jesus voltar, o mundo jaz no maligno. Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele prestarás culto. Mas o anticristo vai aceitar, ele vai entregar, está escrito aí, e o dragão, verso 2, o dragão, lembra, o dragão no capítulo 2 é a antiga serpente Satanás, o dragão no capítulo 12 é a antiga serpente Satanás, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Verso 3, ele não tem literalmente 7 cabeças, é a cabeça dele mesmo. Verso 3, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, ferida mortal. Mas essa ferida mortal foi curada pelo poder das trevas, porque Deus autorizará nesse período. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em dado momento, que parece que ele vai morrer, mas ele parece que é o bonzão, ele é o cara, quando ele é curado pelo poder das trevas, o mundo fica maravilhado e vai adorar a besta. O mundo fica maravilhado e vai seguir a besta. O verso 4, e adorar o dragão. Eu penso que vai ser adoração direta a Satanás. Não penso que será só indireta, mas indireta com certeza. O anticristo será totalmente empoderado pelo dragão, por Satanás. O mundo adorará o anticristo e o ídolo, a imagem do anticristo, indiretamente estarão adorando o dragão, porque eu até penso que o dragão vai possuir o corpo do anticristo, mas eu penso também que pela instrumentalidade aí do anticristo, talvez o próprio dragão falando pela boca dele, levará o mundo a adorar Satanás também. Verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Porque nesse momento ela já foi curada milagrosamente, o mundo está maravilhado. Nesse momento também já matou as 2 testemunhas do Apocalipse, e aí 2 testemunhas do Senhor que faziam sinais de Elias e Moisés. E o mundo fala: então esse cara que é o cara mesmo. Ele venceu o poder, a unção de Elias e de Moisés, ele que é o cara mesmo. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. 42 meses são 1.200 dias. Tem 1.200 dias mais tranquilos, eu mostro esse domingo que vem, e tem esses 1.200 dias que o animal mitológico de Daniel 7 vai devorar o planeta Terra. Por 42 meses ele vai aterrorizar. São os últimos 3 anos e meio, a Bíblia profetiza bem claro, são os últimos 3 anos e meio antes de Jesus vir. Nós cremos, estamos presumindo que nós seremos arrebatados no começo da tribulação, na pior das hipóteses, com 3 anos e meio, e 10 de março, depois da ceia, quando a maior parte falta no culto, 10 de março, aqui à noite, o pastor Aguinaldo vai falar do arrebatamento da igreja, sustentando aí que nós vamos ser arrebatados no começo da grande tribulação, tá bom? Não falta não, é muito importante, porque nós estamos nos dias que a vinda de Jesus está se aproximando e o arrebatamento da igreja. Eu não gosto de sensacionalismo, eu não gosto, eu sou bem pé no chão, eu sou bem racional. Mas porque um dos sinais da volta de Jesus, um dos sinais principais é o evangelho do reino chegar a todos os povos da terra, eu posso afirmar: Jesus está voltando. E o arrebatamento da igreja está próximo. O dragão está na praia. Quando você foi na praia lá em janeiro, você percebeu que ele mora ali, né?
Você percebeu, ainda mais na virada do ano ali, ele não vê a hora de aparecer o anticristo e ele ser adorado como Deus. Verso 6, a besta, esse bicho mitológico que é o anticristo, muita atenção agora, estava evitando de falar para não embolar o assunto na sua cabeça, mas agora eu vou falar. A besta, 7 cabeças, 10 chifres, é o anticristo. É o anticristo. Mas a besta vai ser empoderada pelo dragão, possivelmente possuída pelo dragão. Então a gente também pode dizer, como Apocalipse vai dizer, e eu vou mostrar domingo que vem, que os 10 chifres, as 7 cabeças é o dragão também, porque vai estar possuído e governando, o dragão vai estar governando através do anticristo. A besta, que agora eu já posso falar, que é o anticristo, e me parece que é o próprio dragão no corpo dele, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nesse momento, baseado no ensino de Paulo, que era muito entendido das Escrituras, quando você lê Paulo, conhecendo o Velho Testamento, você fala, não, agora Paulo está com Isaías 33 na cabeça, não, agora Paulo está com Salmo 100 e tal na cabeça, porque é impressionante como ele escreve à luz do que foi previamente revelado, ainda que ele não fale toda hora, então baseado nisso, mas quando você conhece, no ensino de Paulo, ele deixa bem claro que o anticristo vai no terceiro templo se declarar Deus e declarar blasfêmias e mais blasfêmias. Mas não é só Paulo não, o verso 6 diz, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E Daniel diz também, que ele vai no templo falar blasfêmias. Então, está mais do que profetizado, enquanto nesse momento o mundo diz que ele é Deus, mas não é férias não, irmãos. Esse momento é horrível, Quando o mundo falar o anticristo é Deus, o dragão é Deus. Não vamos ler hoje, porque não vamos passear pelo livro de Apocalipse, não vamos ler hoje. Mas esse é o período dos 7 flagelos. A humanidade vai sofrer, porque muitas vezes o que Deus faz é o que Deus não faz. Se Deus parar de proteger, que nem ali em Jó 1, 2, nós estamos perdidos. Se Deus autorizar, nós estamos perdidos. Então, 7 flagelos, Deus também permitirá que demônios saiam do abismo, e a obra do dragão é matar, roubar e destruir. Ele vai devorar o planeta Terra. Muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão sofrer. Os 10 que se tornam 7 vão ficar muito ricos e corruptos. Poder das trevas muito forte. A humanidade achando que está do lado da verdade, mas não está do lado da verdade. Então, aí Jesus volta, que daqui a pouco eu falo isso. Verso 7, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos. Pensamos nós que é a turma que fica, mas depois vai dizer, olha, a Baby Consuelo era meio doidona, ela usava um cabelo azul, às vezes cor-de-rosa, não é que aquela mulher estava certa, ela só errou nos 5 anos, porque era só 1 ano só, estou brincando, eu não estou marcando a data, ela só errou na data, ela falou, provavelmente nos 5 anos, já foi em 6 meses, o povo já subiu, não sei se é 6 meses, não sei o tempo, mas por causa de pessoas como a Baby Consuelo, e por causa de tantas polêmicas e tantas coisas, então o mundo vai ficar maravilhado, a igreja sumiu, e tem gente que vai falar, eu vou seguir Jesus. E o Apocalipse diz que tem pessoas que vão ser corajosas o suficiente para dizer, eu não quero o sinal da besta. Se vai me matar, me mata. Se eu vou morrer de fome, eu vou morrer de fome. Vai me escravizar, escraviza. Mas eu não quero o sinal da besta. Os crentes estavam certos, eles subiram. E eles também falaram que Jesus vai voltar, eu vou ficar do lado do vencedor. Vai acontecer isso aí. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos, os que aqui estiverem, porque deram risada da Baby Consuelo. Os que aqui ficaram, porque se converteram por causa das 2 testemunhas do Apocalipse. E vai ser escravizado ou morto ou vai morrer de fome. Foi-lhe dado ainda, irmãos, eu posso mudar de assunto domingo que vem, mas Apocalipse,
é o que Jesus quer que nós saibamos. Se você gosta de profecia, esse é o livro. Você tem que entender esse livro, eu vou te ajudar a entender o livro. Eu vou te ajudar a entender o livro. Você nunca entendeu, depois das incursões, que você vai entender o livro. Você vai entender a revelação de Jesus para as suas 7 igrejas, são todas as igrejas até a volta dele. Olha que a mensagem é dura. Na grande tribulação, os crentes vão morrer. E ao longo dos séculos tem martírios. A situação é dura, mas essa é a profecia que nós temos que entender, irmão. O resto é o resto. Verso 8. E ela será a besta, adorado por todos os que habitam sobre a terra. Todos, vai dominar a terra, vai devorar a terra, e todo mundo adorando, Ele é Deus, Ele é Deus. E o diabo matando todo mundo. Aqueles que, olha, presta bem atenção. Ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo, presta bem atenção, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Gente, é maravilhoso a revelação de Deus. É maravilhoso, eu acho maravilhoso quando a Bíblia diz que Deus nos amou e nos conheceu desde a fundação do mundo, e se bobear antes da fundação do mundo. Eu acho maravilhoso. Que eu nem tinha nascido no século XX, Deus me amou e me conheceu e sabia que ia me salvar pela graça de Deus. Agora esse verso não é o único em Apocalipse, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E Deus não está apaga e apaga, não, agora ele faltou nos cultos, vou apagar, não, agora ele está vindo nos cultos, não é assim. E desde a fundação do mundo, ele sabe quem vai ser salvo. O que Apocalipse está dizendo é: Jesus vai voltar sim, Ele vai enxugar toda lágrima, Ele vai acabar com a dor, Ele vai acabar com a morte, Ele vai acabar com isso tudo, mas até Ele voltar tem sofrimentos e tem martírios. Até Ele voltar, a coisa vai ser difícil, mas Ele não volta até que o Evangelho chegue a todos os povos, mas Ele também não volta até que a última pessoa do livro da vida seja salva, porque Ele sabe quem será salvo, e os nossos nomes estão no livro da vida. Eu não sei se usa o alfabeto europeu, o hebraico, árabe, que são alfabetos diferentes, ou chinês. Eu sou em chinês, eu vou boiar. Quando eu pegar aquele livro lá, meu Deus, meu Deus, cadê meu nome aqui? Mas eu espero que esteja no alfabeto europeu. Meu nome está lá na letra S, irmão. Silas Marchiori Tostes. Desde a fundação do mundo. Depois de milhares e milhares e milhares de páginas, Vera Sabino, desde a fundação do mundo. E o povo de Deus diz: aleluia, glória a Deus. Acabamos de ler que não importa quão feroz vai ser o anticristo, tem pessoas que na grande tribulação não querem o sinal dele, porque os nomes deles estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aliás, eu gosto demais quando a Bíblia fala desse negócio de desde a fundação do mundo. Se você ler Mateus 25, nós não vamos ler, mas quando Jesus volta, depois de um monte de sinais cósmicos, que nós vamos falar deles em algum momento, Jesus volta, vai separar bode das ovelhas, e as ovelhas estão do lado direito. O que é que Jesus vai dizer para as ovelhas? Lembra? Eu vou falar para você. Se você não lembra, eu vou falar. Quem quer que eu falo? Não, então se não quiser, eu também não falo, mas se vocês querem, ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, para o reino preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo tem um reino, uma plenitude do reino, para aqueles cujos nomes estão no livro da vida. E Deus não está apaga nome e paga nome, agora faltou no culto, faltou 3 vezes, vou apagar o nome, agora eu venho no culto, agora não. Não é assim não. Confessou Jesus como Senhor e Salvador, o nome está lá.
Mas se faltar no culto, tem observação de rodapé. Estou brincando. Se creu em Jesus, o nome está lá. Se confessou Jesus, o nome está lá. E é duro, vai ter uma perseguição horrorosa. Mas acabamos de ler que aqueles cujos nomes estão no livro da vida desde a fundação do mundo, não vão adorar a besta. Tem gente na grande tribulação que vai continuar dizendo: quer matar, mata, quer escravizar, escrava, que escravizar, escraviza, quer me matar de morrer de fome, mas Jesus é o Senhor. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Eu gosto demais quando Jesus fala isso e aqui ele fala de novo. Ele gostava de falar isso, hein? Quem tem ouvidos, ouça, porque você já percebeu, né? Que tem cabeça dura, né? Que você fala, não entra na cabeça, mas é por isso que eu gosto, viu? Se alguém tem ouvidos, ouça. São versos, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Aqui eu estou imaginando, tá? Que tem pessoas que não poderão fazer compra, porque eles não têm o sinal da besta, e aí eles vão fazer trabalho escravo. Você tem o sinal da besta, então você faz a compra, vou trabalhar para você, comer nas suas custas, uma espécie de trabalho escravo. Mas isso eu estou chutando, tá, irmão? Estou chutando. Verso 10. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Nesses dias, muitos crentes vão morrer. Pensamos nós que aos que se converteram depois, pensamos nós que aos que se converteram por causa do ministério das duas testemunhas do Apocalipse. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Verso 11. Daniel 7, que está muito conectado com isso aqui, é maravilhoso. De fato, os crentes sofrem. Mas é maravilhoso. Daniel 7. O Filho do Homem aparece nas nuvens, desce, reinará para sempre, e os santos reinarão para sempre com ele. Verso 12. Vi ainda, agora é o falso profeta. Pensa num mentirosinho enganoso, é esse aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra. Um emerge do mar, ninguém sabe exatamente porquê. Penso que o anticristo vem de uma ilha, pode ser, o gentil pode ser. Aí o falso profeta é besta que emerge da terra. Mas eu acho que é linguagem figurada para duas pessoas que aparecerão, assim Deus quis falar. Tinha 2 chifres, verso 11, parecendo cordeiro. Esse lobo com pele de ovelha. Cordeiro, ele tem chifre, mas é um chifrinho de nada, né? Então não dá medo. Mas falava como dragão. Ou seja, totalmente empoderado por Satanás. Verso 12. Essa besta, que é um falso profeta, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Por milagres espetaculares, como Elias e Moisés, o falso profeta terá grande influência para que o mundo adore o anticristo e adore o dragão, vai ser obrigado a adorar a imagem que vai falar e se mexer. Parece que é a primeira da história que vai fazer isso. Ela exerce toda a autoridade, verso 12, da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, tinha sido curada. 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu. Irmão, na Bíblia só Elias fazia fogo descer do céu. Também faz grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra e diante de todas as pessoas. Verso 14, seduz, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, deve estar seduz ali, mas a ideia de engano. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, uma imagem ao anticristo, descrito com 7 cabeças, 10 chifres, mesma descrição para o dragão, porque eu penso que o dragão vai estar possuindo o anticristo. Engana aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Verso 15. E foi concedido poder para dar vida, não como Deus dá vida. Essa imagem
ela vai andar, se mover e falar. Não é exatamente um Pinóquio, mas sabe o Pinóquio que os pés mexem, as mãos mexem, vai ser uma imagem. Não sabemos se é de ferro, de bronze, de prata, de ouro, de marfim, de cerâmica, nós não sabemos. De madeira nós não sabemos. Foi concedido para dar vida à imagem da besta, um ídolo na imagem do anticristo, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A Babilônia também é simbólica do reino do anticristo, combinando o poder político, econômico, religioso. Quando Nabucodonosor disse, eu adoro essa imagem, ou vai para a fornalha. Ou então, o Império Romano, que o imperador dizia, eu sou Deus, eu adoro o imperador ou morre. Vai ter que, o mundo vai adorar essa imagem que se move e fala, a imagem do anticristo. Verso 16, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, fez com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número do ser humano. Esse número é 666. Preste bem atenção. Vou sugerir para você, não especule, tá? Fica especulando. Vai pôr um chip aqui. Pode ser, mas a tecnologia muda toda hora. Nós estamos nos dias do reconhecimento facial, né? Se você tiver o aplicativo gov.br, tá do Bradesco, de não sei, biometria e reconhecimento facial está para todo lado. A inteligência artificial dos nossos dias, que ainda está sendo desenvolvida, e essas grandes organizações, companhias, Amazon, Google e outras aí, estão desenvolvendo, mas eles têm um comitê estudando como é que eles vão usar isso aqui, porque que confusão vai dar no mundo a hora que esse negócio for ser usado para valer. Porque hoje a inteligência artificial pegou milhares de fotos da cantora Taylor Swift e fez um monte de vídeos dela, que ela nunca estava ali naquelas cenas falando e fazendo nada daquilo. E a inteligência artificial também fez filme pornográfico, só não foi publicado, mas ali nessas companhias eles estão vendo o que a inteligência artificial é capaz de fazer. A inteligência artificial já burlou reconhecimento facial e biometria. Então, vai ser chip, não sei, mas uma coisa eu sei. Na mão direita e na testa vai ter um sinal. E se a pessoa não tiver esse sinal que o identifica como o adorador do anticristo e do dragão, Satanás, ele não compra. Quer saber? A gente fala que é chip. Não compra, seja lá o que for. Vai ser uma coisa que vai controlar de um jeito, e deve ser via tecnologia, mas a tecnologia muda, se vai ser chip, não sei, mas uma coisa eu sei, não vai comprar. Então vai ter crente desse período que vai morrer de fome. O número dele eu até gosto que diz assim, versos, quem tem entendimento calcule. Eu vou calcular aqui, presta bem atenção, vou calcular o número da besta aqui, presta bem atenção. Então, espero que eu tenha entendimento, mas é uma opinião minha. O número da besta é 666. Gente, é moleza isso aqui. Você não sabe? É uma moleza, irmãos. Quem tem entendimento, calcula. É bem fácil. Gente, o livro de Apocalipse está lotado de 7. 7 é perfeição, 7 é completude. Perfeição só existe em Deus. 666 é a imperfeição do ser humano em pecado. É a imperfeição do anticristo, é a imperfeição do querubim que caiu. 666 deve ser o dragão, o anticristo e o falso profeta, mas de qualquer maneira o número da besta ele não é Deus. Ele pode falar que ele é Deus, mas ele não é 777, ele não é Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ter 3 aí, essa trindade da maldade, mas não chega nem aos pés do Senhor. Eles foram criados, estão em pecado, não têm divindade e vão para o lago de fogo. Apocalipse diz que o dragão vai para o lago de fogo, e eu nem sei exatamente o que é o lago de fogo, mas coisa boa não é, porque tem a ver com o juízo de Deus. O anticristo vai para o lago de fogo, o falso profeta vai para o lago de fogo, é tudo 666.
Meia já diz, não é inteiro, irmão, é meio, não está valendo nada. Não é bom, agora, meu Deus, se eu errei aqui no entendimento, me perdoe, Senhor. Mas, pastor Aguinaldo, você acha que eu chutei mais ou menos, chutei mais ou menos razoável. De qualquer maneira, está bíblico, o meu meia está bíblico. Eles não são Deus, não têm divindade, estão caídos e vai tudo para o lago de fogo. Então, não é tão difícil assim, se você entender que o 6 é ao contrário do 7. Quero terminar lendo o apóstolo Paulo. Já, presta bem atenção, olha aqui para mim. O anticristo está na praia, o dragão está na praia esperando o anticristo. Nós estamos esperando Jesus. A palavra do Senhor fala de Jesus. Daniel 2, ele é a pedra que cresce e domina tudo, quando ele voltar em grande poder e glória. Daniel 7, ele é o Filho do homem. Esse ser celestial, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que vem em grande poder e glória, subjuga tudo, e os santos reinarão com ele eternamente. Ele é o Filho de Deus, de Salmo 2, que os reis da terra têm que beijá-lo, porque ele é o juiz de toda a terra. Sabe o Salmo 2? Os povos se enfureceram, os reis da terra se levantaram contra o Senhor, seu ungido. E o Salmo 2 termina assim: beija o Filho, senão vocês vão ser julgados por ele. Ele é o Senhor, tem toda a autoridade. Nós estamos esperando Jesus, que antes de voltar o sol vai escurecer, vai ter um monte de sinais cósmicos, e ele vem em grande poder e glória e subjuga tudo, no final da grande tribulação, para acabar com a festa do que eu digo, quase guerra do Armagedon, porque não vai ter guerra, ele vai chegar falando, e tudo que ele falar acontecerá. Ele falará, e o anticristo e o falso profeta vão cair mortos, e os seus espíritos serão lançados no lago de fogo. Nós estamos esperando Jesus, o Senhor. Nós estamos esperando o Senhor que há 25 séculos atrás, por volta de 25 séculos atrás, já revelou o Apocalipse para Daniel. O livro de Daniel termina assim. Daniel, sossega aí. Você vai morrer, você vai ficar velho, vai morrer. Isso aqui vai se cumprir muito tempo depois. Mas Deus já revelou o Apocalipse nos dias de Daniel. Ele é o Senhor. Os salvos têm os seus nomes escritos no livro da vida, e desde a fundação do mundo, Ele é o Senhor. O reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo para os salvos, Ele é o Senhor. Nós estamos esperando Jesus, que no ensino de Jesus mesmo vem e separa bode de ovelhas, e no ensino de Paulo em Apocalipse, mais de uma vez ele vem no 6º selo, ele vem na 7ª trombeta, ele vem no final dos 7 flagelos, ele vem o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e trará o reino de Deus à sua plenitude. Satanás está esperando o anticristo na praia, nós estamos esperando Jesus, Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O resumo de tudo que eu acabo de falar está aqui em 2 Tessalonicenses, prometo, estou terminando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler vários versos, já estou terminando, mas como eu gosto de terminar, é depois com clamor, viu, irmão? O crente tem que clamar, até para você subir também, porque se você ficar aí, para você, eu vou te falar, é escravidão, morte e fome. Então, você pega firme com Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Irmãos, Nova Almeida atualizada, José. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, o arrebatamento da igreja, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente. Verso 2, que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ele não chegou ainda não, ele vai voltar no fim da grande tribulação. Primeiro essas duas bestas, pense em duas bestas mesmo, vão se manifestar e Jesus vai derrotá-los. Verso 3, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, esse período horrível dessa
bicho mitológico, simbólico do capítulo 7 de Daniel. Aconteça sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, é o anticristo, o filho da perdição. Verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário 3 anos e meio, vai lá no terceiro templo, vai acabar com o sacrifício, vai dizer, eu sou Deus. Não é, você é meia, 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 você não é Deus, você vai para o lago de fogo. Verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês. Verso 6, e agora vocês sabem o que o detém, é o Espírito Santo. Quando a igreja é Deus, é o Deus poderoso, para que ele seja revelado ao seu tempo. Verso 7, porque o mistério da iniquidade é esse período da grande tribulação. Eu particularmente penso que são os últimos 42 meses, quando a coisa vai ficar feia mesmo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8, então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando Jesus voltar, a pedra cresceu e domina tudo. Quando Jesus voltar, o Filho de Deus virá nas nuvens e acaba com tudo. Quando Jesus voltar, a plenitude do reino de Deus chegou. Para 1000 anos de Jesus aqui na terra, de um jeito ou do outro, a plenitude do reino de Deus chegou. Tem uns que pensam que o milênio não é literal, não importa. Quando Jesus arrebatar e voltar, o reino de Deus está na plenitude. Você vai ter 1000 anos aqui na terra, ninguém vai discutir. Se ele falar, não, agora eu já vou separar os bodes, ninguém vai falar nada para Jesus. Sim, senhor, sim, senhor. Onde que eu estou? Verso 10. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, ele vai ser empoderado pelo dragão, eu penso que ele vai ser possuído pelo dragão, que é o capítulo 12, que veremos domingo que vem, o dragão também é descrito com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 9, né? O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Jesus disse, se possível, enganaria os escolhidos. Verso 10. E com todo engano de injustiça os que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. Por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aleluia, glória a Deus. O dragão está na praia esperando o anticristo, nós estamos esperando Jesus, que destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. Será que o povo de Deus consegue louvar agora? Será? Será que o povo consegue orar que nem pentecostal? Aleluia, glória a Deus. Pega fogo aí, irmão. Quando a gente vai lendo Apocalipse, tem hora que só os 24 anciãos estão adorando, os 4 seres viventes. Tem hora que é milhões de anjos, e tem hora que nós chegamos a alegrar a festa, irmão. Tem hora que a igreja é arrebatada e a gente chega para alegrar a festa. E a gente declara junto com milhões e milhões de anjos. Capítulo 11, nós vamos declarar, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre, e nós viremos. Sabe aquela peça de orquestra maravilhosa, Aleluia, de Handel? Que canta aleluia, 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 sem parar inúmeras vezes. E quando eles cantam, eles citam Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Eu até penso que vai ter aleluia de Handel nas regiões celestiais, porque ele é tão bíblico, é tão bíblico que se bobear, nós vamos, aleluia de Handel, a gente vai gritar, e aí Jesus volta com a sua igreja e acaba com a confusão. Nós estamos esperando Jesus. Eu quero orar, irmão, que Deus me agracie aqui, porque eu quero orar que nem pentecostal ora mesmo, só não vou orar em línguas, tá? Eu oro em línguas, fique sabendo, eu só não oro no púlpito, porque Paulo falou, não adianta falar, melhor falar uma palavra com entendimento do que 1000 sem entendimentos. Então eu oro na minha vida particular de oração em línguas, que isso fique bem claro.
mas eu não oro no púlpito, porque não adianta orar em língua se não entender nada também, amém? Vou orar em português, presta bem atenção aí. Olha, eu vou orar de olho fechado, irmão, mas eu gostaria de perceber que você está clamando, aleluia. Você está, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, obrigado pela profundidade da Tua palavra. Obrigado pelo livro de Daniel, esse pequeno Apocalipse. Muito obrigado. Obrigado porque sem o livro de Daniel a gente não entenderia Apocalipse. Obrigado pelo ensino do Senhor sobre a Tua vinda. Obrigado pelo ensino do apóstolo Paulo. Obrigado pelos salmos messiânicos. Senhor, é horroroso o que nós acabamos de ler. Horroroso, horroroso. É triste, Senhor, é muito triste. Mas nós agradecemos ao Senhor porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Senhor, mas nós queremos tomar agora um posicionamento sério diante do Senhor. Nós queremos parar de falar o inimigo isso, o inimigo aquilo, porque o inimigo foi derrotado. Mas nós queremos falar para o Senhor que infelizmente, muitas vezes, nós somos imprudentes com o pecado, é isso que dá porta para o inimigo. Nós queremos agora temor do Senhor para andar, para escolher santidade, para escolher a palavra do Senhor, para escolher a Tua vontade, enquanto nós confiamos que o Senhor nos ajudará por graça, através do Teu Espírito Santo. Nós queremos escolher o certo, mas nós queremos a graça do Senhor para conseguir. Nós não queremos dar brecha para o inimigo, nós não queremos exaltar o inimigo, nós queremos falar do Senhor Jesus, Senhor nos céus e na terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Enquanto nós estamos aqui orando hoje à noite, diante da Tua palavra, da revelação da Tua palavra, do mal que virá, mas da vitória de Jesus que virá, da grandeza do Senhor, até do fato que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, nós queremos louvar o Senhor pela revelação da Tua palavra. Ó Pai amado, nós sabemos que haverá diante do trono do Cordeiro pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Nós sabemos que haverá conversão de judeus e livramento de Israel por ocasião da guerra do Armagedon. Essa é a profecia que o Senhor quer que nós saibamos. Essa é a profecia que nós temos que saber. Nós recebemos ministério profético porque os dons são para hoje. Mas a profecia que o Senhor tem, que o Senhor quer que nós saibamos, a carta às 7 igrejas, é o livro do Apocalipse, e nós queremos entender o livro e a profecia, porque queremos entender para temer, para andar nos Teus caminhos, para confiar no Senhor, no Teu poder, na Tua presença, no Teu Espírito Santo, para sermos santos. Nós podemos até brincar, Senhor, que a Baby Consuelo diz que possivelmente nos 5 primeiros anos, mas nós não sabemos, Senhor. Pode ser antes, pode ser amanhã. Pai amado, que o Teu povo e a Tua igreja esteja sempre preparada, cheia do Espírito Santo, cheio do óleo da unção, cheio da sabedoria, cheia do entendimento, cheia do compromisso. Venha temor do Senhor sobre nós, para vivermos vida santa, de louvor, de adoração, de fé, de poder do Espírito Santo, aleluia! Senhor, abençoa o Teu povo nessa semana. É verdade, às vezes a tristeza está mais forte que as nossas forças, mas repreendemos agora a tristeza no poder do nome de Jesus. Não queremos mais tristeza. Não tem, às vezes será necessário, às vezes estará no Teu plano, mas nós não queremos tristeza doentia. Não queremos estado pessimista doentio, não queremos incredulidade doentia, não tem nada disso aí que Teu Espírito Santo não possa curar, não tem nada disso aí que o Senhor não possa resolver. Nós recebemos curas emocionais, físicas, revelação do Senhor e temor do Senhor. Pai amado, nós estamos nos dias terríveis, precisamos das redes sociais,
mas dependendo do que vermos, ouvirmos nas redes sociais, não vai ser bom, Senhor. Se a sétima trombeta tocar, nós vamos ficar aqui, Senhor, para a escravidão, para a morte ou para morrer de fome. Que tenha temor no coração do teu povo para andar nos teus caminhos. Que tenha santidade, que tenha poder do Senhor, poder do Espírito Santo. Glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome. Pai amado, perdoa das vezes que nós, na nossa ignorância, exaltamos o dragão. Dragão isso, dragão aquilo, inimigo isso, inimigo aquilo. Senhor, misericórdia, ele foi derrotado, Senhor. Ele foi derrotado, ele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, nós estamos em Cristo, Ele não pode nos tocar, mas se dermos brecha do pecado, nesse momento, se você tiver que confessar pecado, confessa pecado, porque o sangue de Jesus está te purificando, enquanto você confessa, e o poder do Espírito Santo está vindo sobre você. Oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Essa semana procure orar, buscar a face de Deus. Nós vamos passear por Apocalipse. Ele é menos difícil do que você imagina, mas é porque tem que ter uma base de Daniel e das simbologias e do entendimento do número 7. Mas você vai entender Apocalipse. Depois disso você vai ser um crente diferente. Você vai pensar 2 vezes de estar despreparado. Você vai querer estar preparado. Quando a sétima trombeta tocar, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Amém. Você vai aprender sobre o arrebatamento 10 de março, depois da ceia, quando todo mundo falta. Mas você vem, porque agora é a hora que possivelmente nos próximos 5 anos a igreja vai ser arrebatada. Estou brincando. Mas agora é a hora de prestar atenção. Vamos louvar o Senhor, e o pastor Aguinaldo dá a bênção final.